Pessoal, boa tarde. É sempre muito bom estar aqui participando desse projeto da Casa da Ciência, né? Projeto muito importante que une um pouco da ciência que a gente faz aqui na faculdade com a educação, e futuramente vocês serão os cientistas e os futuros profissionais da área. Bom, o tema de hoje, a palestra de hoje vai ser sobre epigenética. Antes da gente falar sobre epigenética, eu vou colocar uma introdução sobre uma pequena introdução sobre a evolução, como ocorreu a origem dos seres vivos, e também a gente vai falar um pouquinho dos princípios básicos da biologia, tá? Senão não tem como a gente falar de epigenética antes disso. Vários estudos indicam que a Terra surgiu há cerca de 4,7 bilhões de anos atrás, e as primeiras formas de vida contendo DNA surgiram há cerca de 3,5 bilhões de anos. Vocês já ouviram falar da teoria evolutiva? Sim? De acordo com essa teoria evolutiva, as condições na Terra primitiva de alta temperatura, descargas elétricas, metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água, propiciaram a formação das primeiras substâncias orgânicas complexas, como, por exemplo, açúcares, lipídios, aminoácidos e alguns compostos nitrogenados. A partir dessas formas mais complexas orgânicas que se originaram na Terra primitiva, surgiram as primeiras formas de vida na Terra, que foram organismos que a gente chama de unicelulares, formas bem simples de vida. E posteriormente surgiram os primeiros organismos pluricelulares, há cerca de 1,7 bilhões de anos atrás. Bom, o que a gente sabe, pessoal, é que para ter vida, todos os organismos vivos, eles, desde as formas simples até as mais complexas, precisam necessariamente apresentar algumas informações bioquímicas, que a gente chama de material genético, que permite o desenvolvimento desses organismos. Nos organismos que apresentam célula, quer dizer, que, exceto os vírus, esse material genético é chamado de DNA, ou ácido desoxirribonucleico. O RNA é o material genético de alguns vírus. E o que esse material genético precisa ter de propriedade para propiciar a vida? Ele precisa ser capaz de armazenar informações, capaz de se replicar e capaz de sofrer mutações. É o que permite a adaptação, a seleção natural e a evolução. Ao longo da evolução, então, os organismos desenvolveram mecanismos que permitem a leitura dessas instruções contidas no DNA e o processamento dessas informações. Esse é o princípio básico da biologia. Vocês já ouviram falar do dogma central da biologia? Já? Não? É importante a gente lembrar desse princípio básico da biologia antes de falar de epigenética. Bom, então, esse é o dogma central da biologia. A gente tem lá no núcleo das células a molécula de DNA, que ela é capaz de se replicar. Antes da célula se dividir, você tem que ter uma duplicação desse DNA. Esse DNA ele é utilizado como molde para a construção de um RNA, que a gente chama de RNA mensageiro, em muitos casos. E esse RNA mensageiro ele é utilizado para a produção do quê? Da proteína. Esse é o dogma central, processo de transcrição e tradução. A gente sabe hoje que também existem o processo de transcrição reversa, no qual o RNA é utilizado como molde para a produção de uma molécula de DNA. E também que muitos RNAs não codificam proteínas. Provavelmente vocês vão ter aula sobre isso, vão ter palestras sobre esses RNAs não codificantes, que exercem outras funções que não seja a produção da proteína. Bom, os organismos multicelulares, como, por exemplo, plantas, aves e mamíferos, eles são compostos por vários tipos de células diferentes.
E cada um desses organismos apresentam, cada célula desses organismos apresenta o mesmo DNA. Um ser humano adulto, pessoal, só para a gente ter uma ideia, tem cerca de 100 trilhões de células e vários milhões de tipos celulares diferentes. E esses tecidos, todos os tecidos do nosso organismo, eles se originam a partir de uma única célula, chamada célula-ovo ou zigoto. Depois da fecundação, o espermatozoide se une com o óvulo, ocorre então a fecundação, forma o zigoto, e esse zigoto vai formar um ser humano adulto, tá? Com vários tipos celulares diferentes. Vocês estão pensando uma coisa? Como se a gente tem o mesmo DNA em todas as células, por que elas são diferentes? Cada uma exerce uma função, isso é um fato, mas o que fez essas células ficarem diferentes? Elas surgiram de uma única célula. Exatamente. O que diferencia as células é a expressão, o padrão de expressão dos nossos genes. Em determinadas células, a gente tem alguns genes ativos que estão inativos em outras. E vice-versa. Por exemplo, a célula do nosso tecido epitelial, ela tem o gene da melanina ativo.